Vamos falar sobre acessibilidade aos cargos e empregos públicos. Esse tema está dentro de Direito Administrativo, no capítulo de Agentes Públicos. A Constituição Federal traz o princípio da ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos. Isso quer dizer que brasileiros podem ingressar na administração pública, e estrangeiros também podem, na forma da lei, desde que preencham os requisitos legalmente estabelecidos. O fundamento constitucional está no artigo 37, inciso 1º, da Constituição Federal. O objetivo desse artigo é garantir igualdade de oportunidades no acesso ao serviço público, vedando restrições arbitrárias ou discriminatórias. O artigo 37, inciso 1º, diz duas coisas: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei, e os estrangeiros também podem acessar cargos e empregos públicos, desde que haja previsão legal. Isso significa que o acesso aos cargos públicos é uma manifestação do princípio da isonomia, e isso impede que a administração estabeleça requisitos desarrazoados ou sem fundamento legal. Pressupostos dos requisitos para investidura. Previsão em lei. Pertinência com as atribuições do cargo ou emprego. Só são válidas as exigências que guardem relação lógica com a natureza e a complexidade das funções a serem desempenhadas. Não basta a administração achar um requisito conveniente. É indispensável que ele esteja previsto em lei e seja compatível com o cargo. A administração pública não pode criar requisitos para ingresso por meio de edital, decreto, portaria ou outro ato administrativo. Os requisitos para investidura dependem de lei formal. Isso quer dizer que cláusulas editalícias que inovem no ordenamento jurídico, impondo exigências não previstas em lei, são inconstitucionais. A Constituição estabelece, como regra, que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. A distinção entre natos e naturalizados só é admitida nas hipóteses expressamente previstas na Constituição. Já quanto aos estrangeiros, o acesso vai depender de autorização legal específica. A distinção entre brasileiros natos e naturalizados só é admitida nas hipóteses expressamente previstas na Constituição, no artigo 12, parágrafo 3º. Os requisitos de acesso devem observar a razoabilidade. Isso significa que só serão legítimas as exigências relacionadas às atribuições do cargo. Exemplos de aplicação da razoabilidade. Exigir exame físico para cargo policial é válido. Exigir altura mínima para cargo exclusivamente administrativo, sem justificativa legal, é inválido, salvo se houver demonstração de pertinência constitucional e legal. O STF e o STJ têm entendimento consolidado nesse sentido. Limitações ao acesso só são legítimas quando previstas em lei e justificadas pela natureza das atribuições do cargo. Pontos de atenção. O edital não pode inovar, criando requisito inexistente na lei. Nem toda restrição é inconstitucional, ela será válida quando prevista em lei e compatível com as atribuições do cargo. Brasileiros natos e naturalizados possuem, como regra, os mesmos direitos de acesso aos cargos públicos. Apenas a Constituição pode reservar determinados cargos exclusivamente aos brasileiros natos. Estrangeiros podem ocupar cargos públicos, desde que haja autorização legal. Erros clássicos que aparecem em prova. Afirmar que o edital pode criar novos requisitos para investidura. Confundir exigência legal com exigência administrativa. Dizer que estrangeiros nunca podem ocupar cargos públicos. Afirmar que todo cargo pode ser reservado aos brasileiros natos. Presumir que qualquer restrição prevista em lei é automaticamente constitucional, sem analisar sua razoabilidade. Fluxo cognitivo para questões sobre acessibilidade aos cargos públicos. Verifique se o requisito está previsto em lei. Analise se existe relação entre a exigência e as atribuições do cargo. Identifique se a restrição decorre da própria Constituição ou apenas de ato administrativo. Se envolver nacionalidade, verifique se a Constituição reservou o cargo aos brasileiros natos ou se a lei autoriza o acesso por estrangeiros. O acesso aos cargos e empregos públicos é regido pelo princípio da ampla acessibilidade, previsto no artigo 37, inciso 1º, da Constituição Federal. Os requisitos para investidura devem estar previstos em lei e guardar relação com as atribuições do cargo. O edital não pode criar exigências novas. Brasileiros natos e naturalizados possuem, em regra, igualdade de acesso, sendo as restrições constitucionais excepcionais. E os estrangeiros também podem ingressar no serviço público quando houver previsão legal. Pontos recorrentes explorados pela Banca Sebrasp. A reserva legal para a fixação dos requisitos de ingresso. A razoabilidade e pertinência das exigências em relação às atribuições do cargo. A distinção entre restrições constitucionais, como os cargos privativos de brasileiros natos, e restrições criadas ilegalmente por atos administrativos. Grande parte das assertivas incorretas da banca decorre justamente da tentativa de validar exigências previstas apenas em editais, ou de afirmar que estrangeiros jamais podem ocupar cargos públicos.